A paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao Foco na Lição. Eu sou o pastor Luiz Prates e este vídeo é sobre a última lição da nossa revista Betel Dominical do quarto trimestre de 2020, Vivendo a Vida com Deus e o Seu Propósito. Nosso comentarista é o pastor Isaqueu Mendes de Freitas, teólogo, conferencista, jornalista e presidente da Assembleia de Deus na cidade de Andradas, Minas Gerais. O objetivo deste vídeo é apresentar de forma resumida uma ideia geral do conteúdo da nossa lição. A aula completa desta lição, idealizada por nossos diretores, também será disponibilizada aqui em nosso canal. Fiquem ligados, é a editora Betel edificando a casa de Deus. E os objetivos da presente lição, preparada pelo comentarista, são esses aqui. Primeiro, refletir sobre o que tem dirigido a nossa vida. Segundo, apresentar as vantagens de uma vida com propósito. E terceiro, mostrar os valores eternos de uma vida com propósito. O texto bíblico de referência utilizado pelo comentarista está em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11. Vamos então ao nosso texto áureo. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Jeremias 1:5. Vamos à verdade aplicada. Descobrir e buscar viver o propósito divino para o qual fui criado é buscar o reino de Deus para a minha vida. Vamos então à introdução. Viver uma vida com Deus e o seu propósito é tema desta aula. Assim, meus irmãos, será indagado o que tem dirigido a sua vida e também serão destacadas as bênçãos decorrentes de se conhecer o propósito de Deus para a sua vida, ok? Fique atento então, porque esta aí é a nossa aula. Vamos então ao ponto 1. O que dirige a sua vida? Pergunta interessante essa, né? Infelizmente, muitas pessoas são dirigidas pela culpa, pelo medo e pela necessidade de aprovação. Por isso, é importante pedir ao Espírito Santo que nos revele as experiências do passado que têm afetado negativamente a nossa maneira de proceder agora no presente. Somente com a ajuda do Espírito Santo, nós somos capazes de lidar com o passado de tal maneira que não prejudique em ações e reações agora no presente. Ponto 2. As vantagens de uma vida com propósito. Tudo na vida requer planejamento e conhecer o propósito de Deus para a nossa vida deve estar incluído no plano. Afinal, Deus nos planejou. Nós não viemos a este mundo sem um propósito já estabelecido pelo Senhor. Não, o Senhor, ao permitir que para cá viéssemos, já tinha um plano estabelecido, porque Ele espera que cada um de nós cumpramos esse plano que Ele estabeleceu. Por quê? Porque nós somos criados para vivermos uma vida abundante, não para viver uma vida de fracasso. Mas sem a presença de Deus, a vida fica sem propósito ou sem o propósito principal. Pode até ter outros propósitos, mas não o principal. E sem esse propósito principal, a vida carece de um significado consistente. E assim a gente fecha o ponto 2, vamos ao ponto 3. Conhecer seu propósito estimula sua vida. Meus irmãos, Deus sempre terá prazer em guiar e conduzir todos que vierem ou que queiram viver os seus planos. Há uma grande recompensa preparada para aquele que
preserva e persevera nisso. Por esta razão é necessário a consciência de se conhecer seu propósito, pois isso estimula a sua vida e lhe prepara para a eternidade, pois esta vida não é tudo o que há, amém? E assim a gente termina essa lição e eu já posso partir para a conclusão. E eu concluo dizendo a você que os atos desta vida definem o destino da próxima. Ou seja, nós quando morrermos, nós seguiremos. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Ou a gente vai viver a eternidade com Deus, ou vai viver a eternidade sem Deus. Por isso, devemos ou deveríamos compreender que dependemos do Espírito Santo e da Palavra de Deus em cada instante que gastamos neste corpo terreno, pois para chegarmos ao céu é necessário vivermos os propósitos que Deus estabeleceu para a nossa vida aqui nesta terra. E assim a gente chega ao final deste resumo da última lição. E para fechar, eu começo dizendo: ufa! Chegamos ao final de 2020. Olha, meus queridos irmãos, talvez este ano tenha sido mais emblemático de toda a nossa geração. Mas, se por um lado 2020 foi o ano das adversidades, também é justo dizer que foi o ano de grandes milagres. A Deus toda a glória. Obrigado, Senhor, por permitir chegarmos até aqui. O Senhor estando conosco, todas as adversidades serão transformadas em cenários de milagres e vitórias. Tome posse disso. Muito obrigado por se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, assistir, comentar, compartilhar nossos vídeos. Tenho a consciência mais absoluta que por mais que eu tenha feito, fiz pouco. Mas o que eu fiz com amor, com zelo, com carinho, responsabilidade e dedicação. Eu e a minha equipe. Mas perdoe-nos se eu não correspondi à altura. Mas querendo Deus, semana que vem nós daremos início aos estudos da próxima revista Betel Dominical do primeiro trimestre de 2021. Em meu nome, em nome dos nossos diretores, dos funcionários, colaboradores e equipe do Foco na Lição, eu desejo a você e a toda a sua família um abençoado Natal e um próspero Ano Novo. Lembre-se sempre que o nosso maior presente é Jesus Cristo, Filho de Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Maranata! Deus te abençoe, uma boa e excelente aula e até o próximo Foco na Lição.